Nefertiti era uma mulher de beleza deslumbrante. Ninguém sabia ao certo quem ela era. Ninguém a procurava. E então, de repente, lá estava ela em todo o seu esplendor. Em 2010, o Egito finalmente permitiu testes de DNA em múmias reais. Após décadas de bloqueio, os resultados sobre a rainha Nefertiti impactaram os pesquisadores como uma onda de choque. Seu perfil genético não apenas reescreveu sua linhagem familiar, como também expôs indícios perturbadores de que sua morte pode ter sido violenta. O local de descanso final da antiga rainha egípcia Nefertiti pôde finalmente ser descoberto graças aos avanços da tecnologia moderna. Fraturas em seu crânio, marcas ocultas de trauma e contradições em sua história registrada forçaram os cientistas a confrontar uma possibilidade arrepiante: alguém queria apagar Nefertiti para sempre. Vamos começar com a descoberta que levantou muitas questões. Nefertiti e Amon basicamente criaram sua própria religião. Eles disseram: as coisas são assim, nós estamos no comando, somos os segundos depois de Deus. Ponto final. Então, as pessoas ficaram um pouco chateadas. A mulher encontrada na tumba estava nua, deitada no chão com o rosto desfigurado a ponto de ser irreconhecível. E quando o DNA finalmente revelou sua identidade, expôs segredos que o mundo antigo tentou enterrar para sempre. Em 1898, o arqueólogo Victor Loret descobriu a tumba KV35 no Vale dos Reis. Em uma câmara lateral, ele encontrou algo que não pertencia ao local. Uma múmia feminina sem caixão, sem joias, sem identificação e completamente nua. As mulheres da realeza jamais eram deixadas expostas dessa maneira. Mesmo em tempos caóticos, recebiam os preparativos funerários adequados. Mas essa mulher fora despojada de tudo. Os danos ao seu corpo foram imediatos e perturbadores. Todo o lado esquerdo do seu rosto havia desaparecido, bochecha-mandíbula e partes do crânio esmagadas em uma cavidade aberta. Seu braço direito estava faltando. Um buraco perfurava seu crânio. Por mais de um século, os arqueólogos presumiram que ladrões de túmulos haviam esmagado seu rosto enquanto saqueavam joias. Mas o padrão dos ferimentos não correspondia aos danos típicos causados por ladrões. As linhas de fratura sugeriam um único golpe maciço desferido em um ângulo inconsistente com marcas de cinzel. Sua mumificação também era estranha. Os embalsamadores não haviam removido seu cérebro, o que era prática comum em sepultamentos de elite. Eles haviam preenchido a ferida facial com tecido de linho, uma técnica usada apenas quando os corpos chegavam com traumas recentes. Esse detalhe se tornaria crucial mais tarde. Isso significava que a ferida existia antes ou no momento da morte. Durante décadas, ela permaneceu sem identificação, apenas mais uma múmia anônima na vasta coleção egípcia. Então, em 2010, tudo mudou. O governo egípcio finalmente autorizou testes genéticos em múmias reais, e pesquisadores publicaram seus resultados no Journal of the American Medical Association. A análise de DNA revelou algo que ninguém esperava. A mulher nua com o rosto desfigurado era filha de Amenhotep III e da rainha Tai. Ela era irmã de Akhenaten por parte de pai e mãe. E o mais chocante de tudo, ela era a mãe biológica de Tutankhamun. Isso significava que o jovem rei era fruto de incesto entre irmãos, o que explicava seu pé torto congênito, fenda palatina e as doenças genéticas que marcaram sua curta vida. Mas isso também levantava uma questão mais sombria. Como foi que essa mulher da realeza mãe de Tutankhamun, filha de um rei, acabou nua, mutilada e jogada em um aposento lateral como lixo? Peritos forenses examinaram a fratura no crânio com mais cuidado. Alguns, como Zahi Hawass, argumentaram que foi um acidente, talvez um coice de cavalo ou uma queda de uma carruagem. Outros, incluindo o radiologista Ashraf Salem e o pesquisador Julian Heath, acreditavam que o ferimento era muito localizado e profundo para ser acidental. Eles propuseram algo mais sombrio. Um golpe deliberado com um objeto pesado, possivelmente um machado ou um porrete desferido com força letal. E é aqui que o mistério se aprofunda. Durante anos, alguns estudiosos acreditaram que essa mulher ferida não era uma integrante da realeza qualquer. Era a própria Nefertiti. A ligação com Nefertiti. E se a rainha mais famosa da história egípcia tivesse estado escondida à vista de todos o tempo todo, sua identidade oculta por trás de um rosto desfigurado e um nome desconhecido? Quando os resultados do DNA da jovem se tornaram públicos, alguns pesquisadores imediatamente se perguntaram: será que esta é Nefertiti? A data coincidia. Ela era da geração correta. Tinha ligações com a família de Akhenaten, e era claramente importante o suficiente para ser sepultada no Vale dos Reis, apesar das circunstâncias incomuns. Seu fim violento explicaria por que Nefertiti desapareceu dos registros históricos por volta do 12º ano do reinado de Akhenaton.
Não porque ela tenha morrido em silêncio, mas porque foi assassinada e deliberadamente apagada da história. A teoria ganhou força porque o destino de Nefertiti sempre foi o maior mistério não resolvido do Egito, ao contrário de outras mulheres da realeza cujos túmulos e múmias foram identificados. Nefertiti simplesmente desapareceu. Ela governou ao lado de Akhenaten durante um dos períodos mais radicais da história egípcia, aparecendo na arte como sua igual usando a coroa de guerra, derrotando inimigos e ocupando posições de poder que nenhuma outra rainha havia ocupado. Então, de repente, nada. Sem túmulo, sem anúncio de sepultamento, sem inscrição, explicando o que lhe aconteceu. No Antigo Egito, esse tipo de ausência nunca era acidental. Os egípcios eram obcecados com a preparação para a vida após a morte, passando anos construindo túmulos elaborados para seus governantes. O fato de alguém tão proeminente quanto Nefertiti não deixar vestígios sugeria algo deliberado. Ou seu sepultamento foi ocultado, ou ela foi intencionalmente apagada por meio da damnatio memoriale, a destruição sistemática da memória de alguém para negar-lhe a imortalidade. Assim, quando o DNA da jovem revelou que ela era uma mulher da realeza do período exato sepultada em circunstâncias suspeitas e com indícios de violência, a conexão parecia quase perfeita demais para ser ignorada. Mas havia um problema. O DNA também mostrou que a jovem era filha de Amenhotep III, o que a tornava filha de um rei. Um título genealógico específico que constava em registros oficiais. Nefertiti, no entanto, jamais foi identificada com esse título em qualquer inscrição que sobreviveu até os dias de hoje. Todas as referências à sua linhagem apontam para outro lugar, sugerindo que ela pertencia a uma família diferente, possivelmente nem mesmo da realeza. A maioria dos egiptólogos agora rejeita essa identificação com base nessa contradição. Se a jovem era filha de Amenhotep III, ela não pode ser Nefertiti. As evidências genéticas são claras demais. Mas uma minoria se recusa a aceitar essa hipótese. Eles argumentam que as inscrições podem ter sido alteradas durante o caos político após a morte de Akhenaten. Talvez as verdadeiras origens de Nefertiti tenham sido deliberadamente obscurecidas para elevar seu status ou apagá-la da história após a reação negativa contra seu culto, na visão deles. A ausência de registros sobre seus pais não é prova de origens estrangeiras. É evidência de que alguém reescreveu a história, independentemente de a jovem ser ou não Nefertiti. Seu DNA revelou algo muito mais perturbador sobre a família real. Uma catástrofe genética que explica por que tantos deles morreram jovens doentes e possivelmente assassinados. O pesadelo genético. O DNA não revelou apenas relações familiares. Expôs uma linhagem tão contaminada pelo incesto que produziu faraós doentes demais para se manterem no poder e uma dinastia em colapso interno. O estudo genético de 2010 mapeou as relações dentro da dinastia de Amarna com uma precisão chocante. Tutankhamon não era apenas filho de irmãos. Ele era o ramo mais recente de uma árvore genealógica que já se autodestruía com a consanguinidade. As consequências estavam estampadas em seu rosto. Esqueleto, pé torto, congênito, fenda palatina, necrose, óssea, malária e saúde frágil provavelmente contribuíram para sua morte aos 19 anos. Mas o estrago foi além de um único rei menino. Pesquisadores encontraram evidências de múltiplas gerações de consanguinidade com irmãos casando entre si e gerando herdeiros geneticamente comprometidos desde a concepção. Não se tratava de um escândalo isolado, era política da realeza. A família acreditava que seu sangue era divino herdado diretamente dos deuses e que precisava permanecer puro a qualquer custo. O poder se mantinha concentrado através da perpetuação dos casamentos dentro da família geração após geração. A deterioração genética criou uma crise política. A esposa de Tutankhamun, Ankhesenun, sofreu pelo menos 2 abortos espontâneos ou natimortos. Ambas as filhas foram enterradas com ele. Seus minúsculos corpos mumificados servindo como prova da decadência da linhagem da dinastia. Quando não foi possível gerar herdeiros saudáveis, a sucessão tornou-se instável. Rivais se amontoaram ao redor. Generais se posicionaram. Courtiers enxergou oportunidades no vácuo. É aqui que a história de Nefertiti se cruza com a catástrofe genética. Quer tivesse nascido nesse sistema, ou casado com alguém da realeza, ela existia no centro de uma ordem real que estava sendo destruída pelo seu próprio DNA. Se herdeiros deformados desencadeavam crises de sucessão e cada natimorto alterava o equilíbrio de poder. Até mesmo a sobrevivência de uma rainha dependia de quão útil ou perigosa sua linhagem era considerada. As evidências de DNA também revelaram algo mais. O período de Amarna não foi apenas uma época de revolução religiosa, foi um colapso dinástico e genético.
que produziu governantes fracos demais para manter o controle e criou o ambiente perfeito para a violência, traição e eliminação de ameaças. Quando se combina genética debilitada com poder absoluto e política implacável, obtém-se a receita para o assassinato, e a jovem dama provou algo crucial. As mulheres da realeza não eram protegidas por seus títulos. Podiam ser espancados, mortos e eliminados se tornassem um incômodo. Seu rosto desfigurado e seu enterro humilhante não foram apenas trágicos. Foram a prova de que a violência não parava nos portões do palácio. Esse pesadelo genético explica por que tantos daquela época morreram jovens, por que o trono mudava de mãos com tanta frequência e por que alguém tão poderosa quanto Nefertiti podia desaparecer sem explicação. A corte real não era perigosa apenas por causa das intrigas políticas. Era letal porque a própria linhagem era tóxica. Isso nos leva à pergunta que todos têm feito se Nefertiti não era a jovem onde ela está e o que aconteceu com ela. Quem era Nefertiti de verdade? Antes de desaparecer, Nefertiti não era apenas uma rainha. Ela era uma revolucionária que ajudou a derrubar os deuses do Egito. E isso a tornou a mulher mais perigosa do reino. Nefertiti governou durante a 18ª dinastia do Egito ao lado do faraó Akhenaton. Mas chamá-la apenas de sua esposa é ignorar completamente o seu significado. Ela era sua corregente, aparecendo na arte e nas inscrições como sua igual, de uma forma que nenhuma rainha anterior havia feito. Juntos, eles orquestraram uma das mais radicais transformações da história egípcia. Abandonaram o panteão tradicional de deuses e exigiram o culto exclusivo a um deus, o disco solar. Essa não foi uma reforma religiosa pacífica. Foi um ataque direto ao sacerdócio lunar que havia acumulado enorme riqueza e poder político ao longo dos séculos. Akhenaton e Nefertiti fecharam templos, redirecionaram os tributos e concentraram a autoridade religiosa na Casa Real. Construíram uma nova capital, Amarna, onde governaram como os únicos intermediários entre o poder real e a humanidade. O que tornou Nefertiti extraordinária foi a forma visível como exercia o poder. Os relevos a mostram usando a coroa de guerra de pé, com cativos amarrados a seus pés e golpeando inimigos. Imagens tradicionalmente reservadas aos faraós. Em algumas cenas, ela assume o papel ativo enquanto Akhenaton observa. Essas não eram representações simbólicas, eram declarações políticas. A mensagem era clara. Nefertiti governou, mas sua revolução criou inimigos poderosos. O sacerdócio perdeu riqueza e influência. Os templos tradicionais caíram em ruínas. O povo, que havia adorado os antigos deuses por gerações, ficou ressentido. As fronteiras do Egito enfraqueceram à medida que o casal real se concentrava na transformação religiosa em vez da expansão militar. Quando o reinado de Akhenaton entrou em seus anos finais, todo o sistema estava instável. Então, por volta do ano 12, Nefertiti desapareceu dos registros. Sem mais inscrições, sem mais representações artísticas, sem explicações. As teorias se multiplicaram. Ela morreu de causas naturais, talvez durante o parto ou por alguma doença. Será que ela foi exilada quando a reação política se tornou insuportável? Será que ela se transformou em um faraó masculino, possivelmente Nefernuaten ou Smenkhar, para governar após a queda de Akhenaton? Ou será que foi assassinada por rivais determinados a restaurar a antiga ordem? A possibilidade mais perturbadora é o apagamento deliberado. Após a morte de Akhenaton, o Egito mudou drasticamente de rumo. Templos dedicados a um deus foram demolidos. Monumentos a Akhenaton foram destruídos. Seu nome foi apagado de todas as superfícies. Os sacerdotes retomaram o poder e tudo associado ao culto dos 8 tornou-se tóxico. Se Nefertiti resistisse a essa restauração, ou pior ainda, tentasse governar de forma independente, ela teria sido um obstáculo a ser eliminado. E eis o que sabemos com certeza: ela não deixou nenhum túmulo confirmado, em uma civilização que passou décadas se preparando para a vida após a morte. Essa ausência é ensurdecedora. Sugere que sua morte não foi apenas escondida, mas sim acobertada. Então, se a jovem não é Nefertiti, quem mais poderia ser? E por que ninguém a encontrou depois de mais de um século de buscas? As outras candidatas. Os museus e túmulos do Egito guardam dezenas de múmias femininas não identificadas do período correto, e Nefertiti poderia ser qualquer uma delas ou nenhuma. Após a maioria dos estudiosos descartar a possibilidade de Nefertiti ser uma mulher mais jovem, a atenção se voltou para outras candidatas. A principal delas é uma múmia conhecida como KV-21b, descoberta em um túmulo bastante danificado no Vale dos Reis. 2 corpos femininos foram encontrados ali, ambos em mau estado de conservação, com pouco tecido remanescente e sem inscrições identificadoras.
Os primeiros testes de DNA sugeriram que pertenciam à linhagem real da 18ª dinastia, mas os resultados estavam incompletos. Zahi Hawass, o arqueólogo mais proeminente do Egito, afirmou repetidamente que KV-21b é a melhor candidata a Nefertiti, em setembro de 2022. Ele anunciou que os resultados do DNA seriam divulgados em outubro. Esse anúncio nunca aconteceu. Em 2023, ele fez promessas semelhantes. Em 2024, disse que resultados definitivos chegariam em 2 meses. Não chegaram. Esse padrão de promessas não cumpridas deixou muitos estudiosos céticos em relação a quaisquer alegações envolvendo a KV-21b, até que evidências revisadas por pares sejam de fato apresentadas. Outra teoria surgiu em 2015, quando o egiptólogo britânico Nicholas Reeves propôs que a tumba de Tutankhamun escondia câmaras secretas. Ele notou anomalias nas paredes e sugeriu que varreduras de radar mostravam vazios atrás delas. Reeves acreditava que uma câmara poderia conter o túmulo de Nefertiti, com Tutankhamun enterrado às pressas no que originalmente seria seu túmulo. O radar de penetração no solo produziu resultados mistos. Algumas varreduras sugeriram vazios, outras não. As autoridades egípcias nunca autorizaram os testes invasivos necessários para confirmar ou refutar a teoria, deixando-a em suspenso no debate. O problema fundamental é este. Sem uma amostra de DNA confirmada da própria Nefertiti, toda tentativa de identificação envolve comparar incógnitas com incógnitas. A família de Amarna praticava incesto ao longo de várias gerações, criando um emaranhado genético que torna a correspondência definitiva praticamente impossível. Mesmo que os pesquisadores encontrassem uma múmia do período correto com as conexões familiares certas, provar que se trata especificamente de Nefertiti exigiria inscrições ou múltiplos marcadores genéticos perfeitamente alinhados, o que ainda não aconteceu. Existe também a possibilidade de Nefertiti nunca ter sido sepultada no Vale dos Reis. Alguns acreditam que ela permaneceu em Amarna, a capital que ajudou a construir. Outros pensam que seu corpo foi destruído durante a revolta de Anti-Aten, negando-lhe qualquer sepultamento. Há ainda quem argumente que ela foi identificada erroneamente e está guardada em um depósito de museu sob uma etiqueta diferente. Sua verdadeira identidade teria se perdido em meio a uma confusão administrativa. O que torna a busca tão fascinante é que seu corpo quase certamente existe em algum lugar. As múmias reais raramente eram completamente destruídas. Mesmo governantes odiados como Akhenaton tinham seus restos mortais preservados, embora escondidos e danificados. Se os contemporâneos de Nefertiti se deram ao trabalho de apagar sua memória, provavelmente esconderam seu corpo em vez de destruí-lo. Mas aqui está a parte verdadeiramente aterradora. Mesmo sem encontrar a própria Nefertiti, as evidências de DNA de sua época revelaram exatamente o quão perigoso era ser uma mulher poderosa naquela corte. O que o DNA realmente comprovou. O DNA não pode nos dizer especificamente o que aconteceu com Nefertiti, mas revelou algo pior, um mundo onde rainhas podiam ser assassinadas e apagadas da história sem consequências. Mas eis o que as evidências de DNA comprovaram sem sombra de dúvida: primeiro, mulheres da realeza desse período podiam ter mortes violentas. O rosto desfigurado da jovem demonstra que até mesmo a mãe de um faraó, uma mulher com a mais alta linhagem real possível, podia ser morta impunemente, seja sua morte acidental ou intencional. O fato de ela ter sido encontrada nua, ferida e jogada em um aposento lateral mostra que gênero e status não ofereciam proteção. Em segundo lugar, a catástrofe genética foi real e devastadora. Múltiplas gerações de casamentos entre irmãos produziram herdeiros com graves problemas congênitos, criando instabilidade política que tornou o trono vulnerável. Quando a sucessão saudável não pôde ser garantida, as lutas pelo poder se intensificaram e qualquer pessoa percebida como uma ameaça, incluindo rainhas poderosas, tornou-se descartável. Em terceiro lugar, o apagamento histórico deliberado era uma prática comum. A destruição sistemática dos monumentos de Akhenata, o apagamento de nomes e a demolição de templos conquistados provaram que as autoridades egípcias estavam perfeitamente dispostas a apagar pessoas da história. Se Nefertiti foi alvo de tratamento semelhante, isso explicaria sua total ausência no registro arqueológico. Em quarto lugar, o ambiente político durante o colapso de um culto de 10 anos era extraordinariamente perigoso. O sacerdócio estava retomando o poder. As facções tradicionais estavam reassumindo o controle. E qualquer pessoa muito associada à Revolução de Akhenaten enfrentaria represálias. Nefertiti não estava apenas associada a ela. Ela era uma de suas arquitetas. Nesse contexto, sua sobrevivência teria sido notável, não sua morte.
O que torna essas descobertas aterrorizantes não é o fato de resolverem o mistério de Nefertiti, mas sim o fato de mostrarem que seu desaparecimento se encaixa em um padrão. A jovem serve como uma espécie de representante. Se a mãe de Tutankhamon pôde morrer violentamente e ser apagada de um sepultamento digno, então Nefertiti, uma mulher com muito mais visibilidade e inimigos políticos, enfrentou um perigo ainda maior. As evidências de DNA transformaram isso de lenda em teoria baseada em fatos. Agora temos provas biológicas de violência. Colapso genético e apagamento sistemático ocorrendo com pessoas do círculo íntimo de Nefertiti. Seu desaparecimento não é mais um mistério isolado. Faz parte de um padrão documentado de como a corte real lidou com ameaças durante seu período mais instável. Então Nefertiti foi assassinada exilada ou transformada em uma faraó oculta. As evidências apontam para uma direção perturbadora à teoria do assassinato. Quando se combinam a reação religiosa, o desespero genético e uma rainha que detinha um poder sem precedentes, o assassinato deixa de ser mera especulação e passa a parecer a explicação mais lógica. Se Nefertiti foi assassinada, o motivo estava por toda parte. Ela não era apenas a esposa de Enatã, ela foi a co-arquiteta da revolução religiosa mais odiada da história egípcia. Juntos eles desmantelaram um sistema espiritual que governara o Egito por séculos, enfurecendo o sacerdócio e desestabilizando a sociedade. Quando Enatã morreu, o Egito retornou aos antigos deuses com violência. Os templos reabriram os sacerdotes, retomaram o poder e tudo relacionado ao culto tornou-se radioativo. Nefertiti teria sido o alvo final se tentasse preservar qualquer parte da revolução. Ela ameaçava toda a restauração, se tentasse governar de forma independente, como sugerem os fragmentos históricos. Desafiaria ainda mais a estrutura de poder tradicional, numa corte onde o próprio nome de Akhenaten estava sendo apagado dos monumentos. Manter viva sua parceira mais proeminente não fazia sentido político. O momento histórico corrobora essa hipótese. Seu desaparecimento coincide com os anos finais do reinado de Akhenaten, exatamente quando a pressão política teria atingido seu ápice, a crise de sucessão que se seguiu. Com as figuras misteriosas de Neferuaten e Smenkhare detendo brevemente o poder antes da ascensão de Tutankhamon, sugere caos e lutas pelo poder. Nesse contexto, a eliminação de rivais era prática comum. O destino da jovem dama demonstra que as mulheres da realeza não eram imunes à violência. Se a mãe de Tutankhamon pôde ser morta e humilhada em seu sepultamento, Nefertiti enfrentou o mesmo risco. A diferença é que Nefertiti tinha mais inimigos, o sacerdócio que ela ajudou a enfraquecer. Cortesãos que ressentiam sua influência, comandantes militares que culpavam o período de Amarna pelo enfraquecimento das fronteiras do Egito e potenciais herdeiros que a viam como um obstáculo. Há também o padrão de apagamento. Nefertiti não morreu simplesmente. Ela foi apagada da história. Sem túmulo, sem anúncio de óbito, sem registro de sepultamento. No Egito, negar a alguém um túmulo digno não era negligência, mas sim punição. Isso lhes roubava a imortalidade, removendo seu nome e corpo da equação da vida após a morte. Outros governantes desonrados sofreram tratamento semelhante, mas mesmo eles deixaram vestígios. A ausência de Nefertiti é mais completa, sugerindo que quem a apagou queria que o trabalho fosse feito de forma minuciosa. As evidências circunstanciais se acumulam. Inimigos políticos motivados por fervor religioso. Uma dinastia em colapso, desesperada por estabilidade e violência comprovada contra mulheres da realeza e o apagamento completo de sua memória. Nada disso é prova, mas cria uma narrativa perturbadoramente coerente. O mais arrepiante é o próprio silêncio. No Antigo Egito, onde cada evento importante era registrado em pedra, onde os faraós documentavam obsessivamente suas conquistas. O fato de ninguém mencionar o que aconteceu com uma das rainhas mais proeminentes da história sugere uma supressão intencional. Alguém não queria que ninguém soubesse como ou por que ela morreu. Obrigada por nos acompanhar até o final. Até o próximo vídeo.